Olá, pessoal, boa noite. Última live da semana. Vamos falar sobre aparência e atração, né? Vamos falar sobre a conexão aí das duas coisas. E, como sempre, eu gosto de trazer a verdade para vocês, né? E mesmo que a primeira verdade seja óbvia, a aparência tem um peso, a aparência tem uma importância, né? Os homens são criaturas extremamente visuais. E a gente precisa falar isso, tá? Só que a aparência física, ela pode ou não ser um impeditivo para atração. Vai depender do quê? Dos fatores individuais, do contexto, né? Do que cada pessoa valoriza no relacionamento ou na paquera. Não tem uma resposta universal ou uma resposta de certo e errado, tá? Quando a gente fala em aparência física, né? Muitas vezes ela vai desenvolver um papel principalmente no início da atração. Por quê? Quando as pessoas não se conhecem, a aparência ela tem um apelo muito grande, uma conexão muito grande. É um fator instintivo ligado à nossa natureza animal, né? Então, assim, a aparência sempre vai ter um peso, tá? E aí, quando a gente fala disso, o que é levado em consideração nessa aparência? A simetria facial, a saúde aparente, até características culturais de beleza, né? Então, gente, sim, a aparência pode ser um impeditivo se não houver um mínimo de atração física. O que acontece é que o interesse pode nem surgir, sabe? Então, ela tem um peso, sim. Só que o que eu quero que vocês entendam, né? Na aula de intenção, a gente falou muito lá sobre o Pareto, sobre os 80-20, né? Que algumas coisas são menores e têm um peso de 80%, e outras coisas vão ter um peso de 20%. O peso que se dá na mídia, o peso que se dá falando sobre o assunto é que a aparência é quase que uns 80%. Mas não, ela tá muito mais para 20%, né? Por quê? Porque a aparência vai depender da conexão, do nível de profundidade, da conexão que você tem com a pessoa, do cheiro, da química, do tato, do apreciar, dos valores em comum. Então, são muitas coisas que envolvem. Vocês já tiveram a experiência, por exemplo, de conhecer uma pessoa, achar essa pessoa muito bonita, e depois que vocês conviverem mais, essa pessoa ir perdendo os traços, a autenticidade, e você achando ela mais feia com o tempo? Comigo já aconteceu, de eu conhecer até homens muito bonitos, e que conforme eu fui conhecendo melhor, eu falei, nossa, não. E aí a pessoa vai até perdendo a beleza, porque quando você vai conhecendo ela melhor, você vai desconectando, né, da essência. Então, normalmente, quando tem pessoas muito bonitas, assim, que geram uma repulsa, é comum até, às vezes as pessoas têm problemas maiores, né, problema de depressão, um problema de uso de drogas, um problema de desconexão emocional, e isso faz com que essas pessoas percam a sensibilidade e percam a atração, o que é completamente diferente daquela pessoa que é agradável, que tá sempre sorrindo, que se conecta, que te olha no olho, que escuta o que você tem para falar, que participa, que gera uma conexão genuína, que é gentil. Essa pessoa não tem como ela não ficar bonita, porque ela vai trazendo graça, ela vai trazendo presença para o ambiente. Vocês percebem, gente? Então, assim, quando a gente fala que a atração não se limita à aparência nos relacionamentos mais profundos, a gente vai levar em consideração fatores como o quê? Personalidade, valores compartilhados, inteligência emocional, aquela pessoa que sabe conversar, sabe resolver problema, tá presente quando a gente precisa, uma pessoa que não vive surtando por qualquer coisa, que não é uma pessoa difícil de conviver, percebe? Então, isso é muito importante. Outro ponto, conexão espiritual, né? As duas pessoas terem uma fé, compartilhar fé em Deus, fé em Jesus Cristo, fé em algo maior do que só elas. E isso une essas duas pessoas em uma, tá? Então, assim, alguém pode até não se sentir atraído por uma pessoa de cara, mas desenvolver desejo ou amor à medida que conhece melhor. O exemplo que eu dei, né? Às vezes a gente conhece uma pessoa bonita e com o tempo ela vai ficando até feia, porque a personalidade dela, aquilo não era bem assim.
O contrário também pode ser verdade, que é o quê? A gente conheceu uma pessoa, ela nem era tão bonita assim, mas conforme a gente vai conhecendo, vai convivendo, a pessoa fica cada vez mais bonita, né? E eu vou contar um pouquinho da nossa experiência pessoal com isso. Eu nunca gostei muito de me arrumar, eu sempre fui uma mulher muito simples, que nunca gostou de maquiagem, nunca gostou dessas coisas, eu sempre fui simples, né? Sempre gostei mais de roupa básica, não usar tanto salto, nunca tive um corpão. E eu lembro que minha mãe falava assim, mas como é que você vai casar assim, menina? Olha como é que você anda, não sei o quê. E aí, quando ela olha o meu marido, ela fala, meu Deus, é a chave fechadura perfeita pra você. Porque meu marido, assim, ele é muito desencanado, ele não gosta de andar arrumado, sabe? Ele usa roupa até não dar mais mesmo. E ele tem um jeitão meio ogro, sabe? Que pra ele tanto faz, tanto fez, ele não liga tanto pra essas coisas. Então, eu também me sinto aliviada de não ter um peso de ter que cumprir certas expectativas de beleza pra ser desejada. E isso é ótimo, né? Porque ao longo do meu casamento, eu passei por uma doença, eu engravidei, eu engordei praticamente 30 quilos e ele continua falando, nossa, você é linda, eu te amo mesmo assim, isso não faz diferença pra mim, mesmo que suas tias, suas amigas, outras pessoas falem, nossa, como você engordou tal, pra mim não faz diferença, eu sempre achei você linda e continuo achando, né? E isso fortalece muito o casal, porque quando esse laço, esse vínculo não está preso em aparência, você consegue aprofundar e crescer, percebe? Porque não é sobre algo exterior, não é sobre algo que tá fora. E aí eu acho engraçado também, né? Que eu tenho um filho que ele é igualzinho ao meu marido. Aí o pessoal fala assim, nossa, que lindo, o filho é igual o pai e tal. Eu falo, ai, que bom que eu acho o pai bonito e tal. Minha mãe sempre brinca, ela fala, ela nem usa droga, como quem diz, o pai nem é bonito, mas ela acha. Mas é o que eu falei pra vocês, conforme a gente vai conhecendo, se conectando com a pessoa, a gente vê a beleza em cada detalhe. Eu gosto da cor do cabelo dele, eu gosto da barba, eu gosto do jeito dele, eu gosto do cheiro, eu gosto da mão, eu gosto da pele, eu gosto de tudo. Então eu olho e pra mim, eu vejo uma beleza, assim, mesmo que as outras pessoas não vejam. Pra mim, ele é absolutamente lindo e vice-versa. Então, tem muito esse ditado de que a beleza está nos olhos de quem vê. E não é sobre cumprir determinados padrões ou fazer certas coisas. Eu acho muito mais bonito, né? Uma mulher que tem seu próprio jeito, tem seu próprio gosto, tem seu próprio cabelo, respeita suas próprias cores, do que uma mulher que sempre segue a tendência, que tem a sobrancelha igual de todo mundo, a cor do cabelo igual de todo mundo, o penteado igual de todo mundo, né? Isso vai perdendo a autenticidade, vai perdendo a maneira da gente se expressar, vai perdendo o brilho no olhar. Então, quando a gente é autêntica, quando a gente se permite usar nossa imagem como extensão de quem a gente é, quando a gente se permite se amar, independente do número que está na balança, quando a gente se permite ser gentil, né? Como eu falei aqui no começo da live, se aprofundar, fazer conexões genuínas, olhar no olho das pessoas, falar a verdade, conectar com cada um, respeitar cada um, isso torna a gente extremamente magnética e atraente. E não é só sobre aparência física. Hoje em dia eu tenho visto aqui no Instagram, até mesmo consultoras de moda, pessoas especialistas no assunto, têm falado muito sobre essa questão de que elegância é postura. Elegância é você estar numa mesa de amigas e você recusar uma fofoca de uma amiga que não tá lá. Elegância é a maneira como você se porta, é a maneira como você trata os outros, é falar por favor, é falar obrigado, é ser gentil, é mandar uma mensagem. Então, isso é que vai fazendo a diferença nessa conexão, percebe? E não só aquilo que você veste, a roupa que você vai usar, ou quantas vezes você foi na academia. Então, vamos lá. Trazendo a intencionalidade que a gente trabalhou, né, ontem, a gente falou muito sobre essa questão de fazer as coisas com intenção, com clareza, com propósito, com atenção. Quando a gente faz as coisas dessa maneira, gente, a aparência física, ela deixa de ser um impeditivo absoluto quando você age com um propósito, tá? Se a sua intenção no relacionamento ou paquera é construir algo verdadeiramente significativo, baseado em amor, respeito, né? Ou até os valores espirituais, o peso da aparência, ele diminui e não aumenta. Olha aqui, no relacionamento amoroso, por exemplo, uma maneira da gente fazer isso é a gente focar
intencionalmente nas qualidades internas do parceiro. Então, apreciar a bondade, apreciar o bom humor, apreciar o apoio que ele te dá. E isso reacende a atração, mesmo que com o tempo a aparência mude, né? Tem um casal de 97 anos que eu conheço que eles são muito fofos, assim, até hoje, né? Eles têm essa relação, esse carinho, esse se tratar bem, e já não tem mais nada a ver com o corpo físico, mas o amor, a conexão, a atração, a admiração é que faz com que isso fique vivo ao longo do tempo. Se a gente não consegue isso, gente, o relacionamento não vai adiante. Vocês percebem que ele fica muito superficial? Então a atração do casal, ela é muito maior do que a aparência. E se tem esse elo, essa conexão, né, é isso que conta no longo prazo. Ah, mas Fê, você tá falando aí de casamentos super duradouros, de senhores que passaram a vida inteira junto, não sei quantos mil anos de casado, não sei quantos filhos, não sei quantos netos. Tá aí na paquera, Fê, na paquera. Na paquera, gente, é importante a gente olhar além do superficial, tá? Talvez você não tenha uma atração imediata por alguém, mas conforme você vai conhecendo a pessoa melhor, a química pode surgir onde você menos espera, né? E é engraçado, porque às vezes as pessoas pensam assim. Outro dia uma aluna me falou: ai, coitado dos homens bonitos em aplicativo, devem todas as mulheres curtir eles. Eu falei que não, as mulheres têm noção, né? Se você não segue determinados padrões de beleza e tal, você não vai fazer questão de ficar com aquele cara de tanquinho, com aquele cara que é galã de novela, né? Você respeita e você atrai aquilo que é compatível com você, com essa imagem. Assim como eu falei que eu nunca gostei muito de me arrumar, de ser uma mulher que anda de salto, eu sempre preferi conforto à aparência, eu escolhi um marido que não valoriza isso tanto. Então, as coisas vão tendo uma chave fechadura perfeita, como na aula de terça-feira que a gente viu. As coisas se encaixam, a gente não precisa mudar quem a gente é para se conectar com alguém que tenha amor verdadeiro. Pelo contrário, o amor verdadeiro vem da aceitação de quem a gente é, percebe? Então, gente, a aparência física só é um impeditivo se você ou se a pessoa disserem que ela é. Se não, ela não é. Uma mulher, né, que antes rejeitava os homens, por causa de altura, porque é careca, porque é gordinho, ela pode abandonar esse gostinho de julgar, né, e encontrar a beleza em alguém que talvez não ticava ali as caixinhas de aparência física que ela queria, mas encantava pelo caráter. E isso é um trabalho que eu faço também com as alunas, enxergar a pessoa pela essência e não enxergar a pessoa pelo é o meu tipo físico ou não é o meu tipo físico, mas é um trabalho de além disso, tá? Então, gente, um exemplo aqui desse julgamento superficial, tá? O nosso ego, que eu falei pra vocês, é o nosso lado animal, o nosso instinto, né? Ele tira prazer em rejeitar alguém com base na aparência. Por quê? É como se tivesse um senso de superioridade. Eu sou mais bonita, eu sou uma nota 10 e ele é uma nota 7, então não dá pra mim. E aí vocês percebem que quando há uma necessidade de fazer isso, é porque tem algo interno mal resolvido? A pessoa que faz isso não tá tão bem assim quanto ela mesma, senão ela não precisaria fazer isso. Então, sempre quando a gente joga o outro para baixo, é uma compensação por uma inadequação interna, né? Hoje a gente falou no grupo aí das alunas que estão na semana da matriarca. A gente falou sobre o cara que se acha. Esse cara que se acha é um cara inseguro que precisa jogar a mulher para baixo. Por quê? Por falta de inadequação interna. Ele não se sente adequado, ele não se sente bem, então ele tem necessidade de fingir que ele é superior e jogar a mulher para baixo. E esse comportamento é bem semelhante quando a gente, por exemplo, julga as pessoas por aparência. Vocês percebem? Outro ponto, gente. Vitimismo. Ai, Fê, mas eu sou pouco atraente, ninguém quer saber de mim. Isso é você se agarrar no gostinho de autopiedade, né? Ninguém me quer por causa da minha aparência. Isso é ter pena de si mesmo, em vez de enxergar a beleza em si mesmo, em vez de ressaltar aquilo que é bonito em você, em vez de se amar e enxergar que, cara, você não tá fadada a não ser amada porque a sua aparência não é de uma atriz de cinema, né?
e enxergar a realidade, ver quantos casais se conectam, apesar de não atingir ideais projetados de beleza que a gente tem. Esses ideais projetados de beleza que a gente tem são muito mais uma expectativa, uma ilusão interna, uma projeção do que a realidade, percebe? E aí a gente também tem, isso acontece, por quê? Porque a pessoa não está vulnerável para tentar, então ela prefere inventar desculpas, tá? Outro motivo, idealização, né? O nosso ego também pode se viciar em buscar um ideal físico, quase como que um troféu, assim, ignorando conexões mais autênticas por causa de padrões narcisistas, né? Então, é a pessoa que abre mão da conexão autêntica porque, eu quero um tipo assim, eu quero um tipo assado, né? E todas essas coisas. Então, se a aparência for um impeditivo, isso fala muito mais sobre a pessoa em si e seus jogos do ego do que sobre você. A pessoa que não quer ficar com você por causa de aparência, né? Ela provavelmente tem características narcisistas, de ter ideais físicos, de projetar certas coisas, tá? Então, alguém preso nesses padrões talvez nem perceba que está sabotando a própria chance de atração por causa dessas recompensas ocultas. Outra coisa que eu quero revelar aqui pra vocês sabem que eu amo revelar verdades, né? Gente, eu tenho muitas alunas, tenho alunas lindas, inclusive até modelo profissional, alunas bonitas mesmo, assim, sabe? Nível atriz de cinema, como a gente tá brincando aqui. Gente, a vida amorosa dessas mulheres super bonitas não é mais fácil. Não é mais fácil do que a nossa. Porque elas até atraem mais homens, no geral, elas são mais paqueradas, como eu falei no começo da live, que acontece quando você é muito bonita. Mas não necessariamente esses homens têm os valores alinhados, não necessariamente eles estão interessados em quem elas são como pessoa. E muitas vezes eles estão focados na aparência, na beleza, em expor, em querer mostrar e não em quem a mulher é em si. Então, o trabalho que elas têm reconhecendo, filtrando, é gigantesco também. Não pensem que a solução da vida amorosa tá em ser linda, maravilhosa, né? Porque não tá, gente. Também, para essas mulheres, né, acaba acontecendo esse problema. E outro problema que acontece, quando a gente mostra o corpo, ai, Fê, poxa, eu me dedico pra caramba, tô com um corpão, eu malho, tô me sentindo super bem, nossa, eu me sinto linda quando eu coloco um cropped, quando eu coloco um top, quando eu vou pra academia sem blusa. Só que quando a gente passa essa imagem, o que a gente acaba atraindo? O tipo de homem que só tá focado em corpo e que não tá focado na gente. Muitas alunas, a gente explica isso e elas mudam a maneira de se portar e das coisas que elas postam, da maneira que elas andam, passam a andar com roupas que não mostrem tanto o seu corpo. Dá pra ver que você é bonita, dá pra ver que o seu corpo tá em dia, você não precisa mostrar. Isso gera um mistério e isso faz com que homens que têm uma sensibilidade maior, uma conexão maior, melhora a qualidade dos homens que vão paquerá-las. E melhora, consequentemente, a autoestima delas. E isso serve para todas nós, né? Então, assim, a forma que a gente se veste, adequando também ao nosso corpo. Poxa, e se o corpo não tá tão em dia assim? Se a gente tá um pouco mais acima do peso, igual o meu caso. Então, vamos ver roupas que caem melhor dentro desse cenário. Então, vamos retocar aqui, passar uma maquiagem, ficar com a cara melhor. Puxa, eu tô cansada, eu tenho um filho pequeno, acordou à noite, hoje eu tô colheira. Puxa, então vou passar um corretivo. Então, é o autocuidado, gente. Mas esse autocuidado, eu quero ressaltar com vocês. Ele funciona quando vem de um espaço de amor. Quando ele vem de um espaço de força, daquela coisa do tem que fazer porque senão eu vou ficar feia, tem que fazer porque senão eu vou ficar gorda, tem que fazer porque senão eu não vou ser respeitada. Quando ele vem de medo, ele vem de culpa, ele vem de complexo de inferioridade, você tem que fazer, né, porque não consegue lidar com certas coisas, ele acaba sendo um peso que vai sugando a sua energia. Então, às vezes a pessoa tá aparentemente perfeita, mas por dentro toda quebrada, porque tá usando de força, porque não aceita ser tão grande, tão grande, tão grande, que acha que se não cumprir certos requisitos que enxergou na sociedade, as coisas não vão dar certo. Só que não é assim que funciona, né? Quando a gente fala, por exemplo, vai aprender a se cuidar. Eu gosto do exemplo,
eu nunca gostei de passar creme no corpo. Até que teve um dia que eu tive uma coceira, eu fui na dermato, ela falou assim, olha, esse não é um creme, esse é um remédio pra você, eu quero que você passe. Eu me peguei um dia assim, passando creme, e falei, nossa, meu, que gostoso, por que eu nunca fiz isso antes? Com amor, sabe? Curtindo. Ou, por exemplo, eu não gosto tanto de fazer atividade física, mas eu amo dançar, e aí eu faço aula de dança com meu marido, ou danço sozinha, e aí quando tá dançando já era aquela conexão com a música, uma sensação gostosa, uma alegria genuína, e isso é gostoso. Então a gente vai fazendo as coisas por amor, e não com aquela pressão de, ai, tem que ser assim, tem que fazer, tem que não sei o quê. Vocês percebem a diferença? Ai, que gostoso, vou dançar, vou me conectar, vou curtir. É completamente diferente, gera uma conexão, uma profundidade muito maior, tá? Então esse autocuidado, gente, ele não pode vir de um lugar de auto-ódio, de um lugar de não aceitação, de um lugar de precisar cumprir tabelas e requisitos, de um lugar de acreditar que não é suficiente, né? Ele vem da conexão genuína da gente se amar e querer se cuidar. E aí, automaticamente, a gente fica mais bonita. Espontaneamente, a gente fica mais bonita. Porque a gente tá se cuidando bem, a gente passa um protetor quando acorda, a gente lava o rosto, a gente arruma o cabelo, a gente põe aquela coisa, eu vou pôr um brinquinho, vou fazer... E esses pequenos carinhos, esses pequenos mimos, esses pequenos cuidados que a gente tem com a gente vão refletindo muito mais, uma luz muito maior. Oi, Lu! Obrigada, amor. Então, é muito sobre isso, sabe, gente? Sobre a nossa capacidade de se amar, de se cuidar, de respeitar a nossa autoimagem e de não entender, principalmente, que a gente não é só esse corpo físico, a gente é um conjunto de coisas, a gente tem uma alma, a gente tem uma conexão com Deus, a gente sente amor, a gente tem um brilho no olhar. Então, a pessoa que te julga e te define, né, só pelo seu corpo físico, não vai levar a lugar nenhum. Só que, não se enganem, a partir do momento que você se cuida, que você se ama, que você passa creme, que você põe um brinco, que você passa maquiagem, que você faz atividades físicas que te dão prazer, você vai emanando um brilho e você vai ficando cada vez mais bonita. Então, a beleza, ela não tá separada de servir a Deus. Claro, não é assim, ela é bonita, então não serve a Deus, ou ela é bonita e serve a Deus. Não, é sobre a nossa intenção interna, como a gente falou na aula de ontem, né? Sobre o peso da intenção que a gente carrega com aquilo que a gente faz, percebe? Então, gente, é sobre isso, é sobre essa nossa capacidade de nos amar, nos cuidar e nos tornarmos cada vez mais bonitas dentro de quem somos. E não de prender e segurar e querer reprimir certos instintos para cumprir certas expectativas, porque depois isso vem à tona, né? Igual o caso da Cléo Pires, assim, que ela falava, puxa, eu me reprimi tanto a não comer ao longo da minha vida que me deu uma compulsão alimentar bizarra, né? Aquilo vai e puf, vem uma energia que você não consegue controlar. E acontece, gente. E aí, ela vai deixar de se amar porque o Brasil inteiro achava ela bonita, porque ela era magra e agora ela engordou? Não, então é encontrar esse lugar dentro de si onde você se conecta com essas coisas, né? A Lu aqui, a aluna querida, amada, a beleza flui da consciência do amor por si. É isso mesmo. E assim, a pessoa fica extremamente magnética, extremamente bonita. E o contrário também né? Quando você conhece a pessoa bonita, mas ela não tá conectada, ela é fútil e você tem contato com essa pessoa, você não tá só vendo no Instagram, você tá vendo ela na vida real, essa pessoa vai ficando menos bonita. Porque você vê e você vai falando, E aí aquela pessoa que aparentemente era super bonita se torna feia. Já aconteceu isso com vocês, gente? Me manda aqui nos comentários que eu quero saber. Comigo já aconteceu várias vezes, de verdade. E às vezes aquela pessoa que vai te cativando e aí você olha e fala, nossa, como ela é bonita. Então, eu acho engraçado, porque quando você tem essa conexão, você consegue ver a beleza da pessoa. Eu olho as minhas alunas e falo, nossa, como você é bonita. Porque gera uma conexão, e eu não tô falando, né, como psicologia positiva, pra... a pessoa acreditar naquilo, porque de verdade eu enxergo essa beleza, porque a beleza tá nos olhos de quem vê, né? Teve uma série que eu vi uma vez, eu queria contar esse caso pra vocês. A mulher tá entrando na mesa de operação e ela vai operar o nariz, aí o namorado dela entra correndo e fala assim, meu Deus,
Não, você não pode operar. E aí ele vai atrás, porque ele fala que o nariz dela, do jeito... Ai, obrigada, amor. Meu marido entrou aqui pra falar que eu sempre fui linda. E vai comentar, né, que ele preferia que o nariz dela fosse do jeito original e que ela não podia estragar a cara dela. Então, a verdade, eu fiquei sem jeito, ó. A verdade é que a beleza, quando você ama a pessoa, ela se torna tão bonita do jeito que ela é, que os detalhes daquela pessoa são bonitos pra você, que gera uma conexão que não dá nem pra explicar. A covinha é bonita, né? O pelo loirinho do braço é bonito. O jeito que a sobrancelha mexe é bonito, porque você tá tão conectado com aquela pessoa que você vê a beleza como nunca antes. E na minha percepção, os homens verdadeiramente masculinos, eles preferem uma beleza mais natural do que o que a gente fala que é aquela mulher montada, aquela mulher cheia de maquiagem, cheia disso, cheia daquilo. Homem raiz, gente, gosta de mulher mais natural. Quanto menos, melhor. Sem maquiagem pesada, sem grandes... eles gostam da mulher como ela é, porque eles apreciam essa beleza, né? Se vocês quiserem ver que não sou eu só falando como mulher, tem um perfil que eu gosto, que é do Thiago Vieira. O Thiago, ele fala muito sobre política, né? Mas ele também fala sobre incoerências da direita, que fala assim, poxa, uma mulher que anda em casa com unha vermelha não é tão legal. Tipo, uma mulher que tá em casa e não tá arrumada não é legal. Como assim? Deixa a mulher ter o espaço dela, deixa ela ficar à vontade, deixa ficar sem maquiagem, deixa pintar a unha da cor que ela se sente bem, né? Então, é muito sobre isso, sobre essa conexão entre o que a gente realmente percebe? E os homens de verdade apreciam isso. O Thiago até brinca, toda vez que ele vê um homem fazendo alguma coisa assim na internet, ele fala, meu Deus do céu, esses caras não é possível, vira homem, eu nunca tive esse problema, eu gosto mesmo de mulher, eu não posso ver mulher, pode estar com batom vermelho, sem batom vermelho, unha vermelha, sem unha vermelha, eu gosto de mulher. E é isso que é legal, né? Essa clareza de que a mulher é bonita na essência do jeito que ela é, sem precisar estar montada e cumprir certas expectativas e certos padrões, tá? É a Lu aqui. Inclusive tem uma mentora popstar linda, mas eu acho ela tão montada que até o conteúdo dela parece não verdadeiro. Exato. Então, essa essência, esse transparecer da verdade. E lembra, olha, vamos conectando o que a gente viu nas aulas dessa semana, né? A gente falou sobre chave fechadura. Se você fica focada em atrair cara porque você é uma mulher montada, você vai atrair uns caras montados e você vai atrair uns caras que não estão preparados para envelhecer com você, para desapegar do corpo físico, para as transformações que seu corpo vai ter quando você engravidar. O cara que gosta de você pelo que você é, ele vai continuar com você independente se você engordar, independente se você tiver filho e seu corpo ficar diferente, independente se você envelhecer, começar a ter rugas, pelanca cair, né? Porque tem uma conexão, tem algo que, assim, a aparência, sabe, é secundária, né? Então, a conexão é com a pessoa e não com a aparência, certo? E isso, gente, faz toda a diferença. Quando a gente fala, né, a gente falou isso nas lives que a gente fez essa semana, chave fechadura. Você vai encontrar alguém compatível com você. Se você fica focado em estar toda montada, em estar toda maquiada, você vai acabar atraindo aquele tipo de coxinha, né? Os Faria Limer, que a gente brinca. Que são aqueles caras extremamente engomadinhos, que querem tudo na rega, querem tudo certinho. E querem uma mulher extremamente engomada, mas não conseguem apreciar essa beleza pura, natural da mulher como ela é. Então, que tipo de homem você quer conectar? Com um homem masculino, que vê a beleza na mulher, né? Ou com um homem que precisa de toda essa montagem, com um homem que é todo preso em estética, percebe? Que também acaba indo para a polaridade feminina. Então, quando a gente fala em nível de maturidade, um nível de maturidade menor vai dar mais peso para a aparência, um nível de maturidade maior, tanto de homens quanto de mulheres, vai dar menos peso, bem menos peso para a aparência e muito mais peso para quem a pessoa é, para a conexão, para como ela se comporta, para se ela tem inteligência emocional, para se ela sabe dialogar, para se tem fé, para se tem objetivos em comum, para se tem disciplina, pela parceria. Olha quanta coisa, né? Então vai respeitar muito mais todo o contexto do que só isso. E outra, gente,
Na minha mentoria, a gente tem uma aula sobre sexualidade que é bem bacana, porque a gente consegue entrar em certos aspectos até da conexão entre o sexo e a aparência física, que todo mundo coloca um peso enorme, mas que, na verdade, né, você ter o prazer interno vem muito mais do seu estado interno do que da aparência. Então, gente, esse trabalho da gente olhar para dentro, da gente se curar, da gente se conectar, é o que faz toda a diferença. Conectando agora, né, já conectamos com a live de tipo de maturidade, já conectamos com a live de chave fechadura, vamos conectar com a live da intenção. Tá se cuidando com intenção de amor e não com intenção de ser aceita, não com intenção de, putz, eu me odeio, eu odeio meu corpo, eu não posso me ver assim, ai, que coisa horrível, ai, como eu tô feia, ai, tirei uma foto, não consigo me olhar. Mas não, tá se cuidando porque, nossa, que delícia, eu quero acordar, eu tô disposta, eu gosto de dançar, eu quero comer, nossa, tá gostoso essa fruta. Cara, como é bom quando o meu corpo tá diferente, quando eu me sinto bem, é outra coisa. E isso vai emanando uma beleza maior e maior e maior e maior e maior e maior. E aqui em casa, meu, de verdade, assim, meu marido, graças a Deus, ele tem esse nível de maturidade, ele tem uma sensibilidade, dias que eu estou bem, eu posso estar descabelada, eu posso estar... Gente, ele fala assim, nossa, meu amor, como você tá linda hoje. E dia que eu acordo mais estressada, que eu tô de TPM, ele fala, vixe, Maria. E aí ele já não vem com esses elogios, entendeu? Então a beleza, quando você tá conectado, quando você tem esse senso, quando você tem a maturidade para apreciar isso, ela se torna muito mais um reflexo do estado interno. E isso para tudo, gente. Para conexão, para amor, para relacionamento, para o sexo e para todo o resto. Então, era esse o recado por hoje. Tô muito feliz de ter passado aí essa semana com vocês, estar conectada todos os dias. Foi um prazer muito grande estar aqui, poder passar tantos conceitos importantes, poder conectar com vocês, né? Muita gente nova, que eu ainda não conheço. Então, bem bacana. E eu espero vocês na Semana da Matriarca, semana que vem, né? Esse tem que se inscrever, são aulas fechadas, são aulas bem mais profundas do que essas, né? E essas daqui eu brinco, são quase umas pílulas, a gente fala rapidinho aqui. Mas são aulas que vão te trazer um embasamento para você entender muito mais a fundo tudo que a gente fala aqui. Então não percam, porque são conhecimentos que realmente transformam vidas, tá? Maravilhoso, Fê. Obrigada. Obrigada, Lu, meu amor. Obrigada, pessoal. Até segunda, hein? Um beijo enorme.